A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida, amém? Quero agradecer o carinho, maneira graciosa, carinhosa com que essa igreja tem nos recebido. Vou te falar uma coisa, quanto carinho, quanto amor, e vou te falar, hein? O Espírito Santo tem tudo que a gente precisa, viu? Lá em Mato Grosso do Sul a gente não tem, não. A gente quer ir para uma praia, é 1.500 quilômetros, né? Quer ir para as montanhas, não tem jeito. Então aqui vocês têm tudo, vocês são muito privilegiados, viu? Deus continue abençoando esta igreja, parabéns pelo aniversário, 38 anos, e eu costumo dizer lá na igreja, a gratidão sempre vai atrair o favor de Deus. Sou grato a Deus por estar com vocês aqui nessa manhã. Queria convidar você mais uma vez a baixar a sua cabeça, curvar a sua fronte, nós vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por tudo que já aconteceu, obrigado porque eu não sei em que horário dessa madrugada as tuas misericórdias já se renovaram sobre a nossa vida. E agora, Senhor, eu te peço que a tua palavra, Senhor, possa encontrar lugar no nosso coração. Essa palavra que é linda, que é maravilhosa, palavra que é simples, mas que é poderosa. E que teu Espírito Santo que está aqui conosco, ó Pai, possa, Senhor, nos trazer cada dia mais entendimento dessa palavra. E ao ouvirmos a tua palavra, que não endureçamos o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus colocou no meu coração de trazer uma palavra e também junto com ela um testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa família. Fazer parte de uma igreja é fazer parte de uma família diferente, uma família nascida na cruz. E eu pensei em um tema que talvez você já ouviu muitas vezes, esse tema sobre família. E eu pensei em trazer para você nessa manhã uma pergunta: e a família, vai bem? Vai bem a família? Então, para a gente pensar sobre isso, abra sua Bíblia num texto conhecido também, de 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler apenas o versículo 26, parte B. Vou pedir para você mais um exercício, mais uma vez, só ficar em pé nesse momento, para lermos esse pequeno texto da palavra. 2 Reis 4, 26, parte B do versículo, diz assim: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com teu filho? Ela respondeu: vai tudo bem. Que Deus abençoe a sua palavra. Vou fazer um exercício que a maioria das pessoas não gosta, né? Mas você está perto de alguém assim, vira a pessoa assim: vai tudo bem com você? E quem é casado, né? Vai tudo bem com o seu marido? Vai tudo bem com a sua esposa? Né? Você está com a sua esposa, você pergunta para ela: está tudo bem? Né? Pergunta para o irmão que está ao lado: vai tudo bem com os seus filhos? Você conhece alguém aí que tem filhos, né? Tudo bem com os seus filhos? Tudo bem em casa? É pergunta mesmo, tá? Muitas pessoas só resmungaram, não sei nem se algumas responderam, né? Mas pode se assentar. Essa palavra vai tudo bem, na verdade, para nós brasileiros já virou mais um cumprimento, né? Uma questão de educação, porque não dá tempo de você responder verdadeiramente. Às vezes você encontra alguém no elevador, alguém na rua, você fala assim: tudo bem? A pessoa fala: tudo bem, mas você sabe muito bem que por trás de cada pessoa tem uma história, por trás de cada pessoa tem uma situação que está acontecendo, e normalmente a gente não fala para qualquer um o que está acontecendo com a nossa vida. Você não vai chegar e vai falar assim: não está tudo bem, para alguém que está te cumprimentando na rua. Então você fala assim: não, tudo bem. Mas na verdade, muitas vezes, pessoas que passam por nós, que estão diante de nós, não está tudo bem. Talvez algumas pessoas que dizem tudo bem para você, ela está sofrendo, talvez está com algum problema em casa, talvez lutando com um filho que está longe dos caminhos do Senhor, uma filha que talvez já não vê Deus na sua vida, talvez alguém que está preso às drogas, talvez alguém que está enfermo na família, talvez alguém que está aqui, está lutando com alguém com um câncer, alguém está aqui, está lutando com alguém com uma depressão profunda. Então não está tudo bem, né? Cada um de nós temos as nossas lutas, os nossos problemas. E eu pensei um pouquinho sobre a história dessa mulher sunamita, para trazer para nós luz sobre algumas coisas que Deus pode ministrar ao nosso coração. Eu quero que você volte os seus olhos para esse texto da palavra, mas agora você percorra os seus olhos lá pelo versículo 8 de 2 Reis 4, versículo 8,
porque eu quero extrair algumas lições para nós nessa manhã. Veja, certo dia Eliseu, ele chegou na casa dessa mulher, e já era de costume do profeta Eliseu parar na casa dessa mulher. Sempre que ele estava indo na casa, e essa mulher, vendo que esse profeta sempre parava lá, uma mulher que tinha o dom da hospitalidade, ela disse: vamos fazer um lugar, né, um quarto para ele, preparar um lugar aconchegante para ele, para que ele possa estar conosco. E sempre que Eliseu ia lá com o seu servo, ele ficava hospedado na casa dessa mulher e era bem recebido. E você vê no texto que era sempre que Eliseu ia lá, e ele era um pastor mesmo, né, que o pastor gosta de comer, né, pastor Eli, né? Então todas as vezes ele parava lá, além de se hospedar, ele comia na casa daquela mulher. E Eliseu, vendo como aquela mulher era tão boa, recebia tão bem, ele começa a pensar sobre como poderia retribuir, ser grato àquela mulher, porque a gratidão sempre vai atrair o favor de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas. E Eliseu começa a pensar, ele fala assim: olha, fala para o seu servo, dá uma olhada, observa se essa mulher não tem algo que ela precisa. Então você vê pelo texto que Eliseu começa a falar com o seu servo, e fala assim: vai lá, observa bem se tem algo que ela precisa. De repente ela precisa de um favor do rei, e nós somos conhecidos do rei. De repente ela precisa de algo que venha para sua casa. E o servo vai e pergunta para ela, pergunta para a sunamita Geazi, né, o nome dele, vai lá e pergunta: olha, tem alguma coisa que a senhora precisa? Ela fala: não preciso de nada. Ela era uma mulher rica, influente, se ela quisesse falar com o rei, ela falava. Ela já era uma mulher muito conhecida naquele lugar. Mas o Geazi observou algo e falou assim: olha, ela é casada com o marido dela, já é de uma idade avançada, e eu vejo que ela não tem filhos, e não ter filhos naquela sociedade era algo complicado. Então observou que não tinha filhos. Então Eliseu, ele chega e lança uma profecia sobre aquela mulher. Ele lança uma palavra profética. Ele diz: olha, dentro de um tempo você vai ter um filho, você vai receber um filho. Gente, você sabe muito bem que quando você tem um sonho engavetado, algo que você já desistiu, algo que você já guardou, se você não quer mais nem me lembrar disso, é complicado quando alguém chega e mexe nas suas gavetas, ou mexe em alguma coisa que você já não quer nem se lembrar, você até mesmo desistiu. Então ela fala assim: não brinque comigo, não faça isso comigo, não brinca, né, com os meus sentimentos, não brinca com a minha dor, não brinca com o meu sofrimento. E eu quero dizer para você que talvez nessa manhã você seja como essa mulher, que já engavetou alguns sonhos. Talvez você já desistiu até mesmo de ter um filho, desistiu até mesmo de casar, desistiu até mesmo de uma profissão, desistiu mesmo de uma faculdade, desistiu de algum projeto na sua vida. Eu quero dizer para você que Deus me manda dizer nessa manhã, que Ele pode nesta manhã trazer para você uma palavra de vida, de renovo, de restauração, e trazer à existência aquilo que você achava que não tinha mais jeito, aquilo que não poderia mais acontecer. Eu me lembro, pastora Suene e pastor Eli vão lembrar, uma das irmãs preciosas lá da igreja, a Sandra, ela tinha desistido já de ter filhos, já tinha tentado tanto. E eu me lembro que num dia que a Alda Célia, a cantora, estava lá, e ela chegou: pastor, eu vou orar lá, mas porque nós estamos pensando na adoção. Eu falei: a adoção é algo tremendo. Mas eu falei: Sandra, não desista, se Deus tem para fazer algo, você vai fazer. E naquele momento de ministração do louvor, a Alda Célia profetizou para ela uma palavra de bênção, e ela creu naquela palavra. Hoje tem uma menina linda lá, a Radassa, né? A Giovana, uma menina linda, porque quando Deus que fala, quando Deus que promete, Ele é um Deus que cumpre. E eu, pela fé, quero dizer para você que se tem algo na sua vida que você já tem desistido, Deus pode trazer à existência nesse dia. Sabemos da história, aquela palavra se cumpriu, aquela mulher teve aquele filho, e aquele filho cresceu, aquele filho lindo veio, e ela pôde viver essa experiência maravilhosa. Mas você sabe que a vida da gente, Jesus mesmo avisou, é uma vida que nós vamos estar sujeitos a aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas Ele disse também que tem de bom ânimo. Eu venci, você pode vencer também. E aquela mulher teve aquele filho, e sempre aquele filho ia com o pai, acompanhava o pai no seu trabalho. E certo dia que o pai estava com o filho lá no campo, de repente o filho começou a sentir fortes dores de cabeça. E você sabe que o homem tem uma dificuldade, né, para resolver isso, né? Tem algumas exceções, mas ele falou assim: vai lá para tua mãe, que a tua mãe vai te dar um remédio,
vai lá que ela vai cuidar de você, vai embora para casa. O menino foi para casa, e aquela mãe cuidou do filho, com certeza deu algum remédio, falou, deita meu filho, fica ali, que talvez todo momento ela ia lá olhar se ele tinha melhorado. E num desses momentos que ela vai olhar o filho, você sabe da história, se você ler o texto, ela chega lá, o menino está morto. O menino está morto. Eu lembrei de um momento, porque cada um de nós passa por momentos difíceis na vida. E quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de um momento que eu passei com a minha família, passei na minha casa, eu vi minha mãe chorar, não um dia, não um mês, eu vi a minha mãe ficar 6, 8, um ano inteiro chorando, porque em 1984, meu irmão caçula foi atropelado por um carro e arrastado, a sua bicicleta ficou enganchada ainda numa Kombi, foi arrastado por mais de 10 metros, e esse meu irmão, depois de 7 dias no CTI, ele veio a óbito. Era um caçula, 12 aninhos. Que dor, que tristeza para minha mãe, para os meus irmãos, para minha família. Que momento difícil. E aí eu mexendo nas minhas coisas, eu lembrei de alguma coisa que às vezes a gente, só quando perde alguém importante, a gente fala, puxa, será que eu não poderia ter feito algo? Será que não poderia ter sido diferente? E eu me lembro que uma cantora, lá de Campo Grande, Jusley, na época, eu fiquei muito revoltado. Eu lembro que ela me deu algo para eu ler, e eu guardei isso, e eu sempre eu quero ler para você refletir também sobre a sua casa, a sua vida. Diz assim, o texto que ela me entregou, e mexeu muito comigo na época. Diz assim, se algum dia eu soubesse que nunca mais veria você, eu lhe daria um abraço mais forte. Se eu soubesse que seria a última vez a ver você, eu lhe daria um beijo e o chamaria para dar mais um. Se eu soubesse que seria a última vez a ouvir a sua voz, eu gravaria cada movimento e cada palavra para revê-los depois todos os dias. Se eu soubesse que hoje seria a última vez que eu poderia parar mais 1 ou 2 minutos para dizer-lhe, eu gosto muito de você, eu amo você, eu diria, ao invés de deixar que você simplesmente presumisse isso. Se eu soubesse que hoje seria o último dia a compartilhar com você, eu o sentiria muito mais intensamente, em vez de deixá-lo simplesmente passar. Sempre acreditamos que haverá o amanhã para corrigir um descuido, para ter uma segunda chance de acertar. Será que haverá uma chance para dizer, posso fazer alguma coisa por você? O amanhã não é garantido para ninguém, seja para jovens ou mais velhos. E hoje pode ser a última chance de abraçarmos aqueles que amamos. Então, se estamos esperando pelo amanhã, por que não agirmos hoje? Assim, se o amanhã nunca chegar, nunca teremos arrependimento de não termos tido aquele momento, aproveitado aquele momento. Um momento para um sorriso, para um abraço, para um beijo, uma gentileza, porque estávamos muito ocupados para dar a alguém o que poderia ser o seu último desejo. Abracemos hoje aqueles que amamos, sussurremos em seus ouvidos, dizendo-lhe o quanto nos são caros, o quanto nos são preciosos, o quanto sempre o amamos. Encontre tempo para dizer, desculpe-me, perdoe-me, obrigado, eu perdoo você. Sempre há tempo para amarmos, e se não houver amanhã, também não haverá remorsos de hoje para carregarmos. Pense nisso agora. O autor é desconhecido. Eu agradeço a Deus, sou grato a Deus porque eu pude sempre dizer para o meu irmão quanto eu amava, quanto ele era precioso para mim. Na verdade eu cuidava dele, era eu que ficava com ele em casa. Mas isso foi algo terrível para mim, porque eu confesso, eu fiquei com raiva de Deus. Eu fiquei revoltado com Deus. Eu fiquei, por que não, Senhor, um bandido? Por que não um criminoso? Por que, Senhor, isso? E eu me lembro que algo mexeu comigo, porque foi um momento em que essa cantora José falou algo para mim, que eu deveria ser grato a Deus pelos 12 anos que Deus deu ao meu irmão, para minha família. E quando eu agradeci a Deus chorando, e se hoje eu sou um pastor, eu acho que é por causa disso também. Quando eu agradeci a Deus, Deus ministrou ao meu coração, que eu poderia reencontrar o meu irmão nos céus um dia.
aquilo alegrou o meu coração, e eu agradeci pelos 12 anos que Deus deu, meu irmão, para a nossa família. E hoje, como pastor, eu sinto saudade, sinto dor muitas vezes, mas a esperança da glória, a esperança que Jesus nos dá, me faz ter força para saber que um dia eu vou reencontrá-lo. Isso tem fortalecido a minha mãe e meus irmãos, porque não é fácil perder alguém. E essa mulher sunamita, com certeza, foi essa dor que ela tomou, foi essa dor que ela sentiu, porque era um sonho que ela havia enterrado, e de repente esse sonho ressurgiu, e de repente agora ela perde o filho. Imagine a dor, imagine a tristeza, mas algumas lições que a minha família aprendeu no momento da dor, e algumas coisas que essa mulher aprendeu no momento da dor. Preste atenção, algumas coisas no texto. Ela chama o seu marido, e ela fala para o seu marido: prepare os moços, chame os moços para eles prepararem as jumentas, para que eu possa ir lá no homem de Deus, para que eu possa ir até o homem de Deus e falar com ele. Aí o marido falou assim: mas hoje não é dia de culto, hoje não é dia de celebração, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Ela disse: está tudo bem, está tudo bem. E ela vai em direção ao homem de Deus, e Geazi, ele vê ao longe ela chegando, e quando Geazi vê ela chegando, ele já avisa, ele fala para Eliseu: olha, a sunamita está vindo. Ele falou assim: deve ter acontecido alguma coisa, vai ao encontro dela. E Geazi vai ao encontro dela, e quando chega para ela, pergunta: aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Está tudo bem com o teu marido? Tudo bem com o teu filho? E ela diz: está tudo bem, está tudo bem. E você sabe que não estava tudo bem, nós sabemos, mas algumas lições, que daí quando ela chega para Eliseu ela chega e fala: não está nada bem. Eu pedi para você desengavetar os meus sonhos, eu pedi para você me fazer alguma promessa, eu pedi para você profetizar algo, eu pedi algum filho. Para que me dar o filho e agora levar o meu filho? Para que fazer isso? Ela estava com dor, talvez com raiva, talvez revoltada, mas nós sabemos a história, que Eliseu vai para a casa dela. Quero fazer um parênteses aqui: não fica abrindo da tua vida para qualquer pessoa, não fica falando dos teus problemas para qualquer um. Você precisa ir na pessoa certa, em pessoas que você pode confiar. Muitas pessoas, infelizmente, não estão interessadas em te ajudar. Eu tenho que te dizer isso. Muitas pessoas estão mais interessadas em falar para os outros o que está acontecendo na sua vida. Essa mulher nos ensina a lição que você precisa ir no lugar certo, na pessoa certa. Precisa ir para Deus, entregar os seus problemas para Deus, porque Eliseu ali é um representante de Deus. É alguém que ela sabia que poderia falar para ele, porque ele foi aquele que trouxe a palavra para ela. Então, quando você estiver com alguma luta, alguma dor, não saia desesperado falando para todos. Aquela mulher, talvez conhecendo a estrutura do seu marido, talvez se eu falo para ele que o nosso filho morreu, talvez ele poderia infartar, talvez ele não teria estrutura para aquilo. Ela falou: está tudo bem, porque ela queria levar primeiro seus problemas para Deus, para Deus. Eliseu vai para casa, você sabe a história. Eliseu chega lá, está lá no verso 33 a 36, você pode olhar. Entrou e, fechando a porta sobre eles, orou ao Senhor. Então subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pelo quarto de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou. Quando ela se apresentou diante dele, disse: toma o teu filho. Meu irmão, minha irmã, onde o Senhor está, onde o Espírito de Deus paira sobre este lugar, o Senhor sopra o fôlego de vida, o Senhor sopra o fôlego da esperança, o Senhor sopra o fôlego da cura, da restauração, porque onde o Senhor manda o Espírito soprar, algo novo acontece. E eu acredito que nesta manhã o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que Ele está soprando sobre a sua vida algo novo. Deus te trouxe aqui nesta manhã, e você que está na sua casa, que me ouve, Deus quer restaurar algo, uma ferida, uma dor, algo que você não superou ainda, para dizer para você
que Ele é um Deus que se faz presente na hora da dor e na hora do sofrimento. E é um Deus que faz com que você possa olhar não só para essa vida terrena, mas olhar para a eternidade, para um lugar onde não vai haver dor, morte, separação, onde Ele mesmo vai enxugar toda lágrima do nosso rosto. Mateus 19:26 assim: aos homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Se há algo impossível na sua vida, Deus me diz desta manhã para dizer para você que tudo é possível que crer. Quando você procura a Deus, procura a pessoa certa, há uma esperança quando a gente entrega o nosso sofrimento ao Senhor. Tua família passa por problemas, por lutas, a minha também. A minha já passou por muitas. Há um segundo testemunho que eu quero contar rapidamente. Meu irmão está vindo, que é um meu irmão que é pastor, está vindo para o casamento de uma irmã minha de criação. No caminho ele passa mal, ele vai parar no hospital. Inicialmente achava que era uma apendicite que havia estourado, supurado. Ele é internado no hospital. Ele que ia fazer o casamento da minha irmã. Ele está sendo operado, vou fazer a história bem rápida. Ele está sendo operado à noite e a minha irmã está casando. O outro irmão que é pastor está fazendo o casamento. Minha mãe está lá no casamento e eu lá no hospital. E meu outro irmão fazendo o casamento. Meu irmão daquela noite lá já saiu daquela cirurgia com uma bolsa de colostomia. Começou uma tragédia. Depois disso, foram 6, 7 meses de luta. Aconteceu que meu irmão não voltou para a cidade dele, ficou na minha casa. Minha esposa foi uma heroína. Nossa casa virou um acampamento. Depois toda a família do meu irmão foi para um apartamento. Nós moramos num apartamento. A nossa casa ficou cheia, o apartamento. E a minha esposa, estrategicamente, para tirar as meninas, da cama dela, falou assim: olha, vocês vão dormir numa cabana. Pegou a mesa da sala e fez uma cabana, colocou o colchão embaixo. Aí duas meninas dormiam embaixo da mesa da sala, um no sofá, e nosso quarto nós demos para o meu irmão, para minha cunhada, com os seus outros filhos, e nós ficamos em outro lugar. Foram 6, 7 meses, luta financeira, 8 meses, olha, 8 meses, eu falei, cortei 2 meses para aliviar para minha esposa, 8 meses, e aí entrava no hospital e saía, fazia uma colostomia de um lado, depois mudava para o outro, vinha para o outro, e essa luta que não parava. E aí, para melhorar, meu pai que era alcoólatra, que já tinha separado da minha mãe, contei ontem no Conto de Casais algumas coisas, ele veio para nossa casa também. Aí minha mãe queria ficar perto do filho, veio também. Então aí, graças a Deus, meu sogro morava do lado, foi um pouco para lá, para o apartamento do sogro, e ficou lá a nossa casa cheia. E meu pai, todos os dias bebendo, e chegando ali bêbado. E, gente, aquela luta perdurou, até chegou um momento que eu fui no hospital, nessa história de 8 meses, o doutor José Janildo chegou assim: Richard, olha, vai lá orar com o teu irmão, porque à noite nós vamos subir ele para uma cirurgia, vamos tentar fazer 3 cirurgias numa só, chamamos um outro médico, amigo nosso, vamos tirar todo o intestino dele, e provavelmente ele corre grande risco de não sair dessa cirurgia, mas precisa ser feito. E se ele sobreviver, não vai ter uma vida normal. Ele falou assim: mas pede para o teu Deus. Eu voltei no quarto e meu irmão falou assim: mano, estou fraco. A última mensagem que eu preguei em Fátima do Sul, onde ele era pastor, era 10 coisas que eu faria se soubesse que ia morrer. Então minha vida está organizada. Mano, não deixa minha esposa voltar para a cidade dela. Eu tenho esse cartão, tenho isso, tenho aquilo. Ele foi me explicando as coisas que ele tinha, e como que poderia fazer. Eu falei: não, mano, você não vai morrer. Nosso Deus é poderoso, Orei por ele e tal. Ele falou: não, Deus já me falou que eu vou morrer, mas eu queria ver meus filhos. E eles eram menores, não podiam entrar. Nós conversamos com o médico autorizou. À tarde fomos fazer a visita. Levamos meus sobrinhos. E na volta do hospital, já aquela tristeza, porque minha cunhada viu, os filhos viram que ele estava muito fraco, e à noite ia subir para o centro cirúrgico. Quando chegamos em casa, já final da tarde, no carro, aquele velório, aquela choradeira. Quando chegamos em casa, o porteiro do prédio falou assim: seu Richard, que bem que o senhor chegou, eu já ia chamar o bombeiro, a polícia. Seu pai entrou bêbado aí, está gritando lá e falando palavrões, está lá no seu apartamento. E nós chegamos já no corredor, já escutamos os gritos do meu pai, gritando, como
se tivesse possesso mesmo, e gritava: seu Deus não é de nada, o meu Deus já falou que ele vai morrer, porque o seu Deus não tem poder nenhum. E começava a falar de Deus. E aí nós entramos na sala, entramos da casa, o telefone começou a tocar. É o inimigo quando quer se andar, meus irmãos. E uma coisa que nunca aconteceu, o telefone, a Edilene atendia, era alguém falando coisas obscenas, falando coisas que nunca nós tínhamos passado em casa, falando coisas obscenas. Ela desligava, a pessoa continuava, e meu pai gritando. Nessa hora parecia que eu ia desmaiar, faltar as forças. Aquela mesa da sala, eu coloquei a mão na mesa assim, e é nessa hora que eu falo que o Espírito Santo veio me socorrer. E veio a palavra dentro de mim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu me senti renovado pelo Espírito Santo, e eu com autoridade fui em direção ao meu pai, o quartinho que ele ficava, ele gritando. Eu disse: pai, eu nunca te desonrei, nunca te desrespeitei, mas em nome de Jesus, para o meu Deus, cala a tua boca. Não para mim, mas para o meu Deus. E ele se calou. E eu falei: tem mais, se o seu Deus, que não é o meu Deus, porque o seu Deus até agora era o diabo, se o seu Deus disse que meu irmão vai morrer, Deus está me dizendo que ele vai viver. E eu profetizo vida na vida do meu irmão, mas o Senhor vai ter que orar comigo e pedir pela vida dele, senão ele não vai. Se o Senhor quer, você vai ter que pedir para o meu Deus. E comecei uma oração com ele, uma batalha. Ele não conseguia pronunciar o nome de Jesus, ele suava, estremecia. E quando ele começou a confessar Jesus e chorar, ele começou a pedir pelo meu irmão. Deus começou a reverter a história. O telefone tocou, deu um pouco, eu tinha terminado, eu falei: Edilene, deixa que eu atendo. Eu atendi para repreender, né, a pessoa. E quando eu atendi, não era mais aquele endemoniado, era um pastor, Paulo Barão, um servo de Deus lá de Campo Grande, hoje já está na glória. Ele disse assim: Richard, ele era pastor numa outra cidade, eu estou aqui em Terenos, nós vamos reunir a igreja para interceder pelo teu irmão. Há uma grande luta. Esse pastor sempre visitava meu irmão, e ele vai sair dessa batalha. Eu falei: glória a Deus, nós vamos interceder aqui na cidade de Terenos. Eu falei: glória a Deus. Conversamos, desliguei o telefone, tocou novamente. Aí era o pastor Rui Simões, também já está na glória com o pai. E esse pastor lá de Dourados, ele disse assim: Richard, seu irmão é muito precioso, é o nosso professor aqui do seminário, e Deus tem muito para usar na vida dele. Nós estamos com umas 10 igrejas aqui intercedendo por ele. Deus vai dar vitória para o teu irmão. Eu falei: glória a Deus, é Deus mandando, ele precisa muito nessa hora mesmo. Desliguei, daqui um pouquinho um terceiro telefonema. Eu não lembro o nome desse pastor. Um pastor lá de Fátima do Sul, amigo do meu irmão, de uma igreja do lado da igreja batista, um pastor presbiteriano. Ele falou: Richard, Deus me deu uma palavra sobre o rei Ezequias, que o rei Ezequias iria morrer, mas ele virou para a parede, chorou, clamou a Deus, e Deus lhe deu mais tempo de vida. E Deus está me dizendo que o teu irmão ele iria morrer, mas que Deus vai dar mais tempo de vida para ele. E você precisa ir lá, né, e depois falar isso para ele, que Deus vai dar para ele vida como foi do rei Ezequias. Meus irmãos, minhas irmãs, depois disso foi marcada a cirurgia dele. Eu me lembro que eu ia para o Hemosul, que é o lugar lá que tem que buscar. Eu mesmo que ia buscar, porque o médico falou assim: para vir rápido, vou dar para você da família. Eu ficava na porta do CTI durante aquela madrugada. Eu ia com aqueles 3 isoporzinhos para buscar plasma e sangue. Quando eu ia para o Hemosul, eu ia assim: Deus, não deixa faltar sangue, Deus, não deixa faltar sangue. Aí na volta eu voltava: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Para a honra e glória do Senhor, quero dizer para você, meu irmão é pastor lá na igreja do Brooklyn, em São Paulo, até hoje, uma vida perfeita, não usa colostomia, está com saúde, servindo ao Senhor. Porque meu Deus, né, é o Deus do impossível. Tudo vai bem quando Jesus entra na nossa família. Tudo vai bem. Depois disso, um tempo, meu irmão começou a se recuperar, se preparando para voltar. O meu pai quebrantado, ele disse assim: eu vou visitar minha mãe lá em Amambai, em outra cidade, que ele ficou morando com a gente. Ele falou assim, e nesse tempo a gente tratou ele do alcoolismo, e ele já estava bom tempo sem beber. E ele falou assim: eu vou lá visitar minha mãe, vocês vão ter orgulho de mim agora. E aí eu preparei uma viagem de ônibus para ele, para ir para a casa da mãe dele. E aí, só que a viagem, o ônibus ia sair tipo 10 horas, ainda era 8 da manhã. Aí ele falou assim: eu quero ir lá na casa da Maria, que era minha mãe. Minha mãe já tinha voltado para a casa dela. E meu irmão, que já estava recuperando, já estava na casa da minha mãe.
Carlos Jones, pastor Carlos Jones, já estava recuperando lá, já não estava no apartamento. Falei, não pai, antes da viagem dá tempo, vamos lá. Peguei o carro e fui com ele para casa da minha mãe. Chegou lá, na casa da minha mãe, ele olhou para minha mãe e falou assim, Maria, eu estou aqui para te pedir perdão. Porque ele ficou separado muito tempo da minha mãe, a história bem comprida sobre isso, mas ele disse, eu quero te pedir perdão, porque você é a melhor mãe, você foi a melhor esposa, eu tenho orgulho de você, perdoa-me por todas as palavras que eu te feri, te machuquei. Aí os dois se abraçaram, se reconciliaram, minha mãe ministrou sobre a vida dele. Ele virou para o meu irmão e falou assim, meu filho, me perdoa tudo que eu falei do seu Deus, porque o seu Deus agora é o meu Deus também. Me perdoa, porque eu falei do que eu não sabia, do que eu não entendia. E eu amo, e com esse meu irmão mais velho, ele tinha muitos problemas com o meu irmão mais velho. Se abraçaram, reconciliaram, e ele foi no carro comigo, chorando. E aí ele falou, filho, vocês vão ter orgulho de mim agora. Aí chegamos na rodoviária, resumindo, ele partiu de viagem. Uns 40 minutos depois, uma hora depois, recebo mais tempo, umas 2 horas depois, recebo um telefonema de uma tia minha que morava numa cidade próxima da cidade que ele ia. Richard, teu pai está aqui no hospital de Ponta Porã. Ele teve um AVC e o médico colocou ele, está em coma induzido, você precisa vir para cá. Eu fui para lá, será que ele bebeu? Será que aconteceu? Sei que no ônibus ele passou mal e acabou tendo esse coma induzido, tendo esse AVC. Levamos, aí eu fui para Ponta Porã, cheguei lá, eu vi que o hospital era bem precário. Liguei para um amigo meu em Campo Grande, um amigo também do pastor Eli, da Suene, Dr. Luiz Ovando, um amigo nosso. Eu falei, olha, me ajuda. Ele falou, não, eu vou preparar um lugar para ele na Santa Casa, traz ele para cá, ele é um cardiologista, eu vou cuidar do seu pai, mas traz ele de ambulância. E conseguimos uma ambulância, tivemos lá, organizando todo esse tempo. Fiquei um tempo lá com meu pai, preparamos para no outro dia sair de madrugada. Um amigo meu foi comigo, eu falei assim, olha, traz o meu carro e eu vou com a ambulância junto com meu pai. Preparamos tudo isso, só que quando eu estava no quarto, já o pessoal ia prepará-lo para pôr na ambulância, eu saí já tinha orado com ele, eu saí no corredor, Deus falou no meu coração, volta lá e fala do meu amor novamente para ele. Eu voltei no quarto, segurei na mão do meu pai, ele podia me ouvir, mas não podia falar. O médico falou, ele pode te ouvir. Aí eu segurei na mão dele e falei assim, pai, Jesus te ama e Ele quer te dar um lugar no céu. E esse lugar é recebido quando a gente se entrega realmente para Ele. Eu sei que o Senhor já falou que o seu Deus é o nosso Deus também, mas se o Senhor realmente confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador, aperta a minha mão. Ele apertou e eu falei que eu sou meio que nem Gideão. Eu falei assim, eu preciso de mais uma prova. Eu falei, pai, solta a minha mão e aperta de novo. Aí ele apertou de novo a minha mão. Eu falei assim, pai, Jesus está te dando a vida eterna, mas para que realmente o Senhor tenha essa certeza que o Senhor está indo para o céu, eu quero que mais uma vez o Senhor solte a minha mão e aperte com toda a sua força. Ele apertou e lágrimas começaram a brotar dos seus olhos. Aí eu fiz uma oração, eu falo que foi a oração mais difícil da minha vida. Eu falei, Deus, meu pai, a vida toda dele foi perseguido por demônios. O Senhor o libertou dos demônios. E agora o Senhor deu a vida eterna para ele. Se for para ele ficar atormentado ainda por demônios, que o Senhor possa levá-lo para a tua casa, para ele viver com o Senhor. Eu não quero que ele sofra aqui mais, nem com alcoolismo, nem com nenhum tipo de coisa. Eu entrego ele nas tuas mãos, porque eu sei que um dia eu vou reencontrá-lo no céu. Mas eu não imaginava que ele poderia partir tão logo. O médico tinha dito que a única coisa que talvez ficaria seria uma sequela do lado esquerdo, que com fisioterapia poderia melhorar bastante. E aí eu saí do quarto confiante que ele ia se recuperar. Liguei para a Edilene e ele falou assim, quem cuidou de 8 meses já pode trazer ele aqui para casa, vamos cuidar do seu pai. E eu falei, então quando saísse do hospital, ele ia direto para minha casa para ser cuidado lá. Eu vinha chegando perto de Campo Grande, já uns 100 quilômetros perto de Campo Grande, quando eu passando a mão no peito do meu pai, ele abriu o olho, deu um sorriso para mim, e nessa hora ele fechou os olhos, e eu sabia que o Senhor estava o levando. Eu pedi para a ambulância parar, a enfermeira perguntou se eu queria que fizesse alguma
desfibrilador. Eu falei, não, já entendi. Ela falou assim, já não tem mais o que fazer. Eu desci na BR, primeira coisa que eu fiz, eu agradeci a Deus. Obrigado, Senhor, porque Ele é teu. Mas me dá um sinal, me dá uma prova para que, não por mim, porque o Senhor já me provou que Ele foi para o céu, para que eu possa testemunhar para onde eu for, para outros lugares, para que vidas sejam salvas. Me dê uma prova de que Ele está contigo. Eu pedi essa prova. Eu liguei para minha esposa, liguei para meus irmãos e preparamos, para ele ir para o IML e do IML para o funeral. E o funeral foi para um lugar que ele não tinha nunca frequentado. Não fizemos numa capela, fizemos na igreja. E ele foi para a igreja. Lá na igreja, meu irmão, o pastor Carlos Jones, estava fazendo o culto fúnebre do meu pai. Já de noite chegou o corpo. Meu irmão estava pregando no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada lhe faltará. Algo que não é normal na capital de Campo Grande, é acabar a luz assim. De repente acabou a luz da igreja, lá da Memorial, acabou a luz. E a nossa igreja é bem no centro da cidade. A gente pode ver um vagalume no campo, lugar longe. De repente, naquela escuridão da igreja entrou um vagalume. Eu acho que é a única vez que eu vi um vagalume ali na cidade. O vagalume entrou dentro da igreja, saiu. Ficou um bom tempo ali. Um casal amigo nosso, de missionários, pastor John Marshall e Luane, um casal de missionários americanos, vieram chorando falar comigo. Falou, Richard, você pediu um sinal para Deus, né? Eu falei, como assim? Você pediu um sinal para Deus de que seu pai iria para o céu para testemunhar. Eu falei, como você sabe disso? Deus falou comigo e com Luane para falar para você. Você viu aquele vagalume? Que aquele vagalume significa que não importa o tamanho da escuridão, quando a luz brilha, ela brilha no meio da escuridão. Jesus brilhou no meio da escuridão do teu pai, e Ele está nos braços do Pai. Você pode aplaudir o Senhor? Tudo vai bem, é ter a certeza que a gente nunca está sozinho, mesmo na hora do vale da sombra da morte, mesmo nas horas difíceis. Saber que Jesus está com você em todo o tempo. E Jesus naquela hora consolou meu coração. E hoje eu tenho testemunhado isso em vários lugares, que Deus usa até mesmo um vagalume para falar com você o quanto Ele te ama. Sabe, o teu Deus, o Deus que você serve, que ministrou na vida daquela mulher sunamita, que cuidou da minha mãe, que tem cuidado de mim, que cuidou do meu irmão e que levou o meu pai para os céus, é o Deus que diz para você, tudo vai bem, porque eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, com cordas eternas eu te atraí, você é meu. Sabe, eu quero que você ouça uma coisa, o Deus que você tem colocado diante dele, talvez seus sonhos, seus projetos, suas dores, que você talvez até já engavetou, que você tinha deixado, hoje Ele me traz aqui para dizer para você que Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além, acima de tudo que você pediu, de tudo que você pensou. Ele é poderoso para fazer muito mais do que você espera. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, curvasse a sua fronte. E queria que você falasse para Deus agora: Deus, não está tudo bem. Se tem alguma coisa que você está passando que não está bem, conte para Deus agora. Fale para Deus. Eu estou aqui não como o profeta Eliseu, mas estou aqui como um servo do Deus Altíssimo para dizer para você que o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele está dizendo para você: leve os seus problemas para Deus. Leve a sua dor para Deus. Aquela mulher levou o seu problema para Eliseu. Sabe o que Eliseu fez? Ele orou. Ele orou. Sabe o que eu vou fazer daqui a pouco? Eu vou orar por você. Mas eu queria convidar você a levar os seus problemas para Deus agora. Tem alguma coisa que você está passando? Tem alguma dor? Nós vamos cantar uma canção, adorar o Senhor com ela. Enquanto está sendo ministrada essa canção, essa adoração, eu queria que você fosse dando nome ao seu problema, dando nome à sua dor, dando nome ao seu sofrimento. Tem alguém que você vai interceder agora? Tem alguém, um filho, uma filha? Tem alguém que está enfermo? Tem alguma luta financeira?
tem alguém que está dependente químico, tem alguém que está preso ao alcoolismo, tem alguém que está lutando com a pornografia, o Espírito Santo de Deus vai soprar aqui nesta manhã algo novo, vai soprar aí na sua casa. Você que está na sua casa, você pode se ajoelhar aí na sua casa, você pode orar. Vamos adorar ao Senhor e dizer: eu vou levar através da oração os meus problemas para Deus. Conte para Ele.